Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Vamos então ler o primeiro capítulo temático do nosso estudo sobre a verdadeira legitimidade do povo de Deus e o espírito do erro do anticristo, quando que ele permeia. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Pastor Jonanias, lê para nós, por favor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. E então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dentre essas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então nós percebemos aí, irmão João, que João Batista, ele era o precursor de Jesus Cristo e ele tinha uma autoridade da verdade que inclusive era profetizada a vinda dele, né? O profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou a seu respeito, né? Que ele se estaria preparando, não é isto? O caminho do Cordeiro Santo do Filho de Deus. Exatamente. Então João Batista foi um profeta levantado por Deus e ele estava autorizado por Deus, né? Inclusive tinha legitimidade profética. Sacerdótica. Exatamente. Moisés também foi um tipo de Jesus, não foi? Foi um tipo de Jesus. O que Moisés falou a respeito de Jesus? O profeta profetizou que dentre os irmãos Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. Semelhante a ele. E que a alma que ouvisse esse profeta viveria. E que a alma que deixasse de ouvir, ela seria extirpada, ou seja, seria eliminada do meio do povo. Quem é esse profeta dentre o povo que seria levantado semelhante a Moisés, comparado a Moisés? Seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Amém. Messias. Jesus Cristo, predito pelo próprio Moisés, é a única pessoa que pode se comparar a Moisés. Aliás, está acima de Moisés, correto, pastor João? Está acima de Moisés. Então, uma pessoa, ou qualquer pessoa que tente arrogar para si um título de similaridade com Moisés, o povo, essa pessoa está assumindo uma prerrogativa que não lhe pertence, mas essa prerrogativa pertence somente a quem? Pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é tido por cabeça, não é isso? Ele é a cabeça da igreja. Então ele é mentor, ele é o dirigente e o sumo pastor. Então, ele faz jus ao título, né? Exatamente. Inclusive o título cabeça, em hebraico, é Rosh. Rosh é o título que se dá ao cabeça da igreja, ao primaz da igreja, que é quem? O Senhor Jesus Cristo. O Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Ele é o único legítimo
homem que pode ter o título de roche. Qualquer pessoa que assume para si o título de roche, de primazia, está com o espírito do anticristo, pois está assumindo para si uma prerrogativa, uma autoridade que não lhe compete. Essa autoridade foi dada somente ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, o título de roche, que significa cabeça, segundo o que nós encontramos em Efésios, certo? Depois nós ainda vamos continuar sobre João Batista, nós vamos perceber a resistência daqueles religiosos da época contra João Batista e no que eles se escudavam, né? Eles se desculpavam, né, para João Batista, que eles eram o quê? Filhos de Abraão. Por isso que eles não ouviam João Batista? Eles tinham, certo, isso por uma Como certa... uma coisa de orgulho, uma né? coisa de orgulho. Mas vamos ver quem que é o roche da cabeça da igreja, o cabeça da igreja. Está em Efésios, capítulo 1, né? Versículo de número 20 ao 23. Vamos ver quem que é o roche e cabeça da igreja. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitado dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muito bem. Se nós estivéssemos lendo em hebraico, uma Bíblia original em hebraico aqui, neste lugar que diz que ele é cabeça da igreja, estaria qual palavra, pastor João? Roche. Roche. Roche é o título que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu ouvinte, meu querido ouvinte, meu irmão, se alguém vos apresentar com este título de roche, tome muito cuidado, pois esse título de roche é legitimamente somente aplicável ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler também Colossenses 1, versículo de número 15 ao versículo de número 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Glórias a Deus. Então Jesus, o cabeça da igreja, Cabeça que da tem igreja. a Primazia. primazia. Nós vamos falar, grava essa palavra, ouvinte, primazia. Nós vamos voltar a falar sobre ela. Sim. Que foi a primazia, a tentativa de querer primazia, que deu o nascimento da apostasia dentro da igreja, e ela se tornou o útero de quem? Da geração do anticristo. O anticristo foi gerado tendo como útero a disputa de primazia Entre e de os poder irmãos. entre a igreja, dentro dos irmãos. Dentro dos irmãos. Que foi predito pelos apóstolos. Sim. Porque o ensinamento do Senhor Jesus Cristo para a igreja é que aquele que quiser ser maior entre vós, Que seja o menor e seja o serviçal. sirva de exemplo. Exatamente. Porque Jesus, ele sempre deu esse exemplo para nós. Veio para servir e não para ser servido. Nós podemos fazer essa conferência lá no Evangelho de Lucas, não é isso? Isso. No capítulo 22. 22 de Lucas? Isso. Vamos ver lá. E vamos continuar lá sobre João Batista. Depois nós não vamos desmarcar João Batista não, viu, Não. ouvinte? Nós vamos voltar ali em João Batista. Vamos ver qual a desculpa que aqueles judeus que vinham da Judéia, as autoridades eclesiásticas davam para não aceitar a mensagem de João Batista. Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 24. Nós vamos fazer a leitura Sobre o ensinamento do Senhor Jesus. ensinamento Né? do Senhor Jesus. Deixa eu ler aqui. Pode ler, evangelista.
E houve também entre eles contenda. Olha lá, houve uma contenda entre os discípulos, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Olha lá o que Jesus Cristo fala para eles. Vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então Jesus, ele deu um exemplo de uma pessoa humilde. Ele sendo Senhor e Mestre, ele poderia, certo, dizer, eu sou a autoridade aqui. Ele poderia exatamente exercer e até requerer para ele, que é de direito dele, essa autoridade. Mas, no entanto, ele deixou-nos exemplo, para que, assim como ele, nós também o fizéssemos, porque a gente sabe que um só é o Todo-Poderoso, né? Exatamente. O chefe roche da igreja é Jesus Cristo. E o chefe e roche do universo é Deus. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e esse título hoje, na igreja, é um título blasfemo, é um título que tem permeado nele o espírito do anticristo. Por que é o espírito do anticristo? A Bíblia diz que é aquele que se assenta no templo de Deus, querendo ser Deus. E querendo que todas as coisas de adoração seja para Ele. E se levanta contra tudo que se adora no templo de Deus. Quer dizer, se alguém não dá atenção para ele, se alguém desconsidera a autoridade dele, ele persegue. Isso é o espírito do anticristo, ouvinte. Fica bem atento. Toda pessoa ou todo líder religioso que quer autoridade para si cegamente, que quer sujeição para si cegamente e gosta de se assentar nos primeiros lugares e querer ser adorado pelas pessoas e ser o centro das atenções, e fica muito magoado quando alguém questiona a sua autoridade, e a sua autoridade só permanece em cima da ignorância, em cima da lavagem cerebral, esta pessoa está com o espírito do anticristo. Porque Jesus falou, o que ele disse? No meio dos gentios, há autoridades que dominam sobre os seus vassalos, né, os seus servos. No meio de vós não será o quê? Não será assim. Então, na igreja não pode ter esse mesmo hierarquia que existe em empresas, que existe na organização romana. Não pode. Não pode, porque nós sabemos que o poder ele vem de uma fonte só. E esse poder ele é distribuído entre os irmãos, né? A igreja ela é a multiforme. Quer dizer, multiforme, várias formas, não é isso? Exato. Então Deus usa vários vasos, né, para completar a sua obra. Nós vemos relatos, né, de apóstolos, como o apóstolo João, que ele falou de uma personagem, né, nós vamos estar falando. Que queria ter primazia. Queria ter primazia entre os irmãos. Ele queria ser o maioral, queria ser o roche. Isso. Né? Nós vamos falar da pessoa de Diótrefes. Muito bem. Está na terceira carta do apóstolo João. Mas vamos voltando ali, então, de João Batista. João Batista, quando viu aqueles religiosos assistir o batismo dele, ele sabia pelo Espírito Santo o que ia no coração deles, né, irmão João? Qual que era a indagação que ia no coração lá dos... Vejam que eram as autoridades religiosas da época. Eram os sacerdotes e escribas. Eles eram tidos como os principais, né? Os roches do governo eclesiástico daquela época de João Batista. Aí, João Batista, revelado pelo Espírito Santo, começou a revelar o que ia no coração deles. O que é que eles arrazoavam no coração deles para não aceitar a verdade? Com certeza, eles ficavam indignados, presumindo entre eles, com que autoridade, né, aquele cidadão, né, aquele jovem, estava fazendo tudo aquilo. Né? E eles diziam que eles eram filhos de quê? Eles diziam que eles eram filhos de Abraão. Quer dizer que eles falavam assim, nós temos linhagem de Abraão, nós viemos de Abraão. Quem é esse aí? Quem é esse? Quem é esse aí que está batizando? Então João Batista, pelo Espírito Santo, falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
Porque eles começavam a se desculpar. Não. A desculpa deles, nós somos filhos de Abraão, nós temos descendência de Abraão. E eles eram legítimos judeus mesmo e filhos de Abraão, não eram? Com certeza. Eram. Sem dúvida. Mas o que João Batista falou? Deus levanta o quê? Filhos de Abraão da onde? Do meio das pedras. Se for necessário, Deus levanta filhos de Abraão do meio das pedras. Das Exatamente. pedras. Prevendo dessa forma que daquele meio que eles menos imaginavam, Deus levantaria a igreja e filhos a... Isso. Aliás, queridos radiovintes, essa pedra refere-se às vezes à ignorância de muitas almas, à dureza de coração de muitas almas, que o poder de Deus transforma, converte e traz para a verdade, não é isso? Exatamente. Que se torna depois pessoas submissas. Exatamente. Se torna pessoas submissas à palavra de Deus é verdade. Porque lá em João 8,32 nos diz que conheceríamos a verdade nos libertaria, e a verdade o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, não é isso? Muito bem, então a verdade ela liberta. Nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. A verdade ela liberta. Quando nós temos a verdade, nós não fugimos de questionamentos, nós não fugimos de nada. A verdade, por si mesmo, tem autoridade. Tem autoridade. A maior autoridade que alguém pode ter é o exemplo e a verdade. E a verdade. Né? Agora, você invocar autoridade e fugir da verdade... Porque, olha, lá no Antigo Testamento eu não encontro falso profeta desafiando o verdadeiro e o verdadeiro fugindo. Você já viu isso lá no Antigo Testamento? Um falso profeta desafiando o verdadeiro e o verdadeiro saindo correndo? Não, eu não vou falar com você, eu não vou aceitar teu desafio porque você é um falso profeta. Você já viu isso? Não, eles iam porque eles tinham confiança no Senhor dos Exércitos, no Deus dos Exércitos. Nós temos exemplo lá de Elias desafiando, certo, ali os 400 profetas. Era o contrário. O Elias desafiou. Elias, que tinha verdade, desafiou os falsos profetas. Nós vemos ali, certo, o exemplo do próprio rei Davi, que pelo poder de Deus, vontade de Deus, desafiou o gigante, a quais os generais lá, os capitães dos exércitos de Israel, estavam com medo, mas ele, certo, com a confiança no poder de Deus e a sinceridade, ele foi à luta. Então, uma pessoa sincera, que crê que tem a verdade, ela não pode admitir em forma nenhuma ser desafiada pelo erro, pela mentira. Ela não admite, ela está com Deus. O que Davi disse a respeito daquele incircunciso Golias? Como que vós aceitais uma coisa dessa, esse incircunciso falando contra Deus? De modo nenhum. E Davi foi ali, aceitou o desafio daquele incircunciso. Foi ou não foi? Foi. E venceu, porque ele estava com Deus. Estava com Deus. Verdade. Agora, alguém que diz ter a verdade e é desafiado por alguém que ele diz ser falso profeta, por alguém que ele diz que tem o espírito do erro, e ele não aceita o desafio e foge, e fica orientando as pessoas a não receber essa pessoa, a não saudar essa pessoa está com a verdade, irmão João? Não pode, de forma alguma. Porque quem está com a verdade, a palavra de Deus fala assim, quem certo está na luz, vem para a luz, para que a sua obra seja vista. Porque nós não poderemos acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, porque a candeia, a luz, que é do crente, que é do servo, da serva de Deus, tem que ficar no virador para que todo mundo veja. Então, se nós temos a verdade, nós não tememos receio que... Alguém desafia a gente na verdade, né? Não, jamais. Se alguém nos desafiar a estudar a palavra de Deus, para que muitas coisas que nós temos pregado aqui a respeito do que nós temos pregado, provar na Bíblia, nós não fugimos, nós estamos prontos e vamos provar, nós aceitamos. Agora, estes que se dizem ter a verdade, invocam a autoridade dizendo ao seu povo que não receba, não saude, não converse, essa pessoa não tem a verdade. Porque a verdade ela vem para a luz, ela fica no lugar que todos vejam. Agora, a mentira, o engano, ela vai para os lugares escondidos, né? Então, a mentira, para poder permanecer, ela só permanece quando tem o quê? O engano. A ignorância. Veja no tempo de Hitler. Quando Hitler instituiu o nazismo, ele invocou para ele uma lei do parlamento alemão que dava uma espécie de estado de sítio e de segurança máxima, onde todos os poderes deveriam estar sujeitos apenas ao poder emanente dele.
Por que ele fez isso? Porque para ele governar e poder instituir o nazismo, ele teve que fazer isso. Concentrar todo o poder na mão dele. Porque para a mentira prosperar, para o engano prosperar, ele só prospera quando a verdade é sufocada e quando todo o poder é concentrado na mão de um homem e sob as asas da ignorância. Quer dizer, quanto menos esclarecimento, quanto menos verdade, mais fácil prospera o quê? A mentira. Então você pode ver que todo governo autoritário e totalitário e déspota, a primeira coisa que ele faz para poder permanecer no poder, o que ele faz? Ele ataca a imprensa, ele destrói a imprensa, criando uma imprensa estatal, persegue as pessoas que têm cultura, né, as pessoas que podem estar questionando, foi o que Lenin fez lá na Rússia. Não impõe foi? censuras. Impõe censuras de todos os tipos, porque a sua autoridade, o seu poder só pode permanecer sob as asas da ignorância. Isso é uma espécie de lavagem cerebral. Sim. E a mesma coisa funciona no espírito do anticristo. O espírito do anticristo, para entrar dentro de uma denominação religiosa, primeiro ele entra de forma hierárquica. Como é que acontece isso, pastor João? Olha, acontece bem sutilmente, de forma lenta, né? de maneira que as Ninguém pessoas percebam. Não é isso? percebam, né? Não percebam. De maneira que as pessoas não percebam e quando quer ver já está aí a apostasia no meio. E essas recomendações que esses líderes dão à membresia, que não era para receber tal pessoa, nem né? saudar, recai sobre eles mesmos. Porque a palavra de Deus está dando essas exortações exatamente para quem não traz a doutrina de Cristo. Porque se trouxermos a doutrina de Cristo, não tem por que fugir dela. Agora, quando a gente não traz a doutrina de Cristo, traz um evangelho estranho, aí sim, aí certo se enquadra essa palavra. Tá. E a doutrina de Cristo, que aquele que quiser ser maior, seja o menor. Muito bem. E a doutrina do anticristo é que um quer ser maior do que o outro. Quer ter primazia, né? Quer ser o manda-chuva da igreja. É isso? Exato. É assim que começa o anticristo, né? O espírito do anticristo ele começa quando no meio do clero, no meio do ministério, começa a disputar poder, para ver quem que é maior, né? Quem que manda, quem que é o cabeça, quem que é o roche. E aí fala assim, ele começa a fazer leis para ele mesmo subir no poder. Então, aquela pessoa que tem o espírito do anticristo, ela cria cargos maiores, então Supremo Concílio, Supremo não sei o quê, Conselho do Conselho, né? Então, esses cargos são criados por estes conselhos e eles mesmos se colocam no cargo. Assim como às vezes acontece lá com as autoridades, né? Eles mesmos aumentam o salário deles, né? É isso. Eles mesmos se beneficiam, né? Então, a pessoa que está com o espírito do anticristo, ela cria um cargo, um título, e esse título maioral, ele mesmo se coloca. E aí assinam cartas dando a ele plenos poderes, né? Poder de veto, ninguém pode questionar ele, é vitalício, e assim se torna dono de uma igreja como se a igreja fosse uma empresa. Isso é o espírito do anticristo, meu querido ouvinte. Não se engane. O espírito do anticristo, na era apostólica, depois que os apóstolos logo morreram, ele entrou dessa forma na igreja. Começou a disputa pelo poder, o nicolaísmo. Inclusive, pastor João, a palavra nicolaísmo, do original grego, das primeiras epístolas que foram escritas do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse foi escrito em grego, né, pastor João? Foi escrito em grego. Não foi escrito em hebraico, né? Não. Né? E as epístolas de Paulo, e o livro de Atos e muitos outros livros do Novo Testamento foram escritos na língua universal da época. Qual era a língua universal da época, pastor? Era o grego. Assim como hoje temos o inglês, né, como um idioma universal, naqueles dias o grego ele predominava sobre as demais línguas. Quero falar ao ouvinte que possivelmente, é quase certeza, Jesus Cristo sabia parte do grego, porque o grego era muito falado naquelas mediações, e o aramaico era a língua do povo. Tanto é verdade que é bem possível que Jesus soubesse alguma coisa do grego, porque existia uma versão grega da Bíblia, que surgiu 325 anos antes de Cristo, que ela circulava muito sobre os prosélitos do judaísmo, que eram gregos. Qual era essa versão, pastor João?
É a Septuaginta A versão dos 70. dos 70. Então, a Septuaginta foi examinada pelos apóstolos, foi conhecida dos tempos dos apóstolos. Por isso que os crentes de Bereia ali examinavam todos os dias nas Escrituras E conferiam, né? para ver se as coisas que Paulo estava pregando na Bíblia hebraica dele, De fato, estavam conforme os originais. os originais traduzidos na língua deles, Na no língua grego. deles, no grego. Por isso que lá em Bereia, os crentes bereanos que conheciam somente a língua grega, eles pegavam a Septuaginta e via para ver se Paulo e Silas estavam traduzindo para eles da forma correta. De acordo. Porque Paulo era um homem culto, que sabia o grego, né? Então Jesus ouviu o seu nome no original grego. Qual que era o nome de Jesus no original grego? Jesus. Iesus, exatamente. Iesus é a transliteração. Ó, Iesus não é a tradução, é a transliteração do nome de Yeshu, que é o nome de Jesus. E Yeshua, ou Yeshu, que é transliterado da Iesus, portanto o nome Iesus foi o mesmo nome que apareceu aonde? Lá naquela tabuinha que foi colocada Sobre ali a cabeceira, né, da cruz, né? quando Jesus foi crucificado. Exatamente. Em Tinha 3 línguas. em 3 né? línguas. Quais eram essas línguas? Era o grego, latim e o hebraico. O aramaico. O aramaico. Exatamente. Hebraico, Mais aramaico. propriamente dito o aramaico, Que era a língua a do língua povo, que né? surgiu, né, após ali o cativeiro dos babilônicos, que nós sabemos que a língua hebraica ela sofreu uma miscigenação com a língua dos caldeus. Exato. E deu um dialeto. De um dialeto que é conhecido por aramaico. O aramaico. O idioma que se falava nos dias de Jesus Cristo, né? Mais Possivelmente o mestre se expressou nesse idioma. Amém. Então, ouvinte, nós vamos também falar em programas futuros a respeito de um movimento religioso aí que prega que o nome do Filho de Deus só é válido Se pronunciado no original. na língua hebraica. Agora, eu gostaria foi até bom o evangelista levantar essa questão, eu gostaria que os radiovintes, né, os estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, fizessem um exame no que aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. Porque aquele pescador de peixe, né, que se tornou um pescador de alma, o apóstolo Pedro, e ele, certo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, começou a fazer um discurso, e ali se reunia varões galileus, varões gregos, etíopes, de outros idiomas. De vários lugares. E vejam os prezados radiovintes que Pedro falava na sua língua original, e os demais recebiam a palavra nas suas próprias línguas. Foi exatamente o efeito contrário do que aconteceu no dia lá de Babel, da Torre de Babel, que desceu o anjo do Senhor. O irmão evangelista já muito curioso, né? Curioso. Então, o dom de intérprete de línguas, ele também foi derramado no dia de Pentecostes. Naquele instante. Ali houve língua estranha e houve a interpretação dela, de maneira que todos foram edificados. Exatamente. Né? Porque hoje existem os movimentos neopentecostais e pentecostais, que as pessoas falam numa glossalia e ninguém entende nada. Ninguém é edificado. E a recomendação bíblica é que aquele que fala em línguas deve também buscar a interpretação, porque aí, certo, há edificação coletiva, né? De toda aquela assembleia, de todos os irmãos que se reúnem. Então a recomendação apostólica e bíblica de línguas tem que haver intérprete. Se não houver intérprete, a pessoa deve falar consigo mesmo e Deus e mistério, porque ela está sendo edificada. E não atrapalhar o culto. Porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de ordem, de decência, né? Exatamente. Mas isso hoje dificilmente a gente vê sendo seguido conforme o mandamento do Senhor Jesus para a igreja, porque Paulo falou, se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos descrevo são mandamentos do Senhor. Então era mandamento do Senhor a ordem do culto. Não falar línguas sem haver intérprete. Mas isso hoje a gente vê que não acontece. E mesmo porque a gente não vê que é uma língua muitas vezes, né? É grunhidos, coisas esquisitas, né? Não, é uma língua mesmo, mas tem que haver a interpretação da parte do Espírito Santo. Foi o que aconteceu ali em Pentecostes. Mas voltando sobre a questão, então, de João Batista e a primazia. Aqueles sacerdotes, eles diziam que eles tinham linhagem. Por eles terem linhagem, eles quiseram ouvir a mensagem de João Batista? Não, eles endureceram seu coração. Endureceram o coração. Mas Jesus disse que João Batista veio na justiça, né? E muitos dos que estavam entre os principais não ouviram João Batista. Quem mais deu crédito à mensagem de João Batista? Foram aqueles
autoridades e servos que eram homens religiosos, vistos como homens de Deus da época, foram eles que deram crédito à mensagem de João Batista? Não. Uai, mas quem então deu crédito à mensagem de João Batista e se converteu? Só aqueles que se compungiam pelo Espírito Santo e ouviam, certo? De bom grado. Mas eles eram assim a autoridade do povo, essas pessoas? Não, eram muitas pessoas simples, né? Pessoas muitas vezes até mal vistas, mal né? vista entre o As próprio... prostitutas, meretrizes, os ladrões entrarão primeiro no reino de Deus e vós ficareis de fora. Por quê? Porque aquele orgulho, aquela soberba que subiu no coração daqueles religiosos da época, porque cegou eles. Agora a pessoa, quando ela se vê que ela realmente está numa situação miserável, que ela precisa da graça, que ela precisa do perdão de Deus, aí certo ela ouve com bom grado. Exatamente. E com sede. Então a verdade, ela penetra no coração daquela pessoa que deixa a humildade entrar no seu coração. Este é o ensino de Jesus Cristo, a humildade, né? Porque adiante da honra vai o quê? A humildade. A humildade, exatamente. Então, esse é um ensinamento que Jesus deu para nós. Em Mateus capítulo 21, 32, diz assim: pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe deste crédito, mas os publicanos, as meretrizes, lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para creres nele. Então você vê que pessoas que se consideravam indignas acabaram amolecendo o coração, aceitando a mensagem, se converteram, abandonaram os seus pecados. Exato. E vieram para a verdade. E aqueles que se consideravam muito santos e sendo de Deus, mas estavam cheios de hipocrisia no coração, porque se consideravam filhos de Abraão e não aceitavam a mensagem que João estava dando, o que aconteceu com eles? Muitos deles endureceram o coração, ficaram de fora. É claro que houveram muitos deles que até criam, né? Sim. Muitos deles criam em Jesus Cristo. Na época de Jesus Cristo, houveram sacerdotes que criam em Jesus. Mas eles não confessavam Jesus por quê? Porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Então hoje, muitas pessoas podem estar ouvindo a nossa mensagem aqui, até crendo, mas fica pensando, puxa, se eu começar a confessar a verdade, né, que está sendo ensinada a respeito do reino de Deus na terra, a respeito da guarda dos mandamentos de Deus sobre o sábado, a respeito da questão do dízimo e tal, eu vou ser expulso da minha congregação, né? Então tem muitas pessoas que têm a mesma atitude que tiveram muitos da época de Jesus Cristo. Criam em Jesus Cristo, mas não confessavam, porque tinham medo de quê? De ser expulso pelas suas autoridades, os sacerdotes. Então, a autoridade verdadeira é a verdade. Não uma pessoa por cargo para si e querer ser manda-chuva e ser dono do rebanho de Deus. Isso não provém de Deus. Isso é uma autoridade humana, certo? Muito bem. Mas o que mais que aconteceu com a nação de Israel por causa? Será que eles perceberam, irmão João, que eles perderam a legitimidade como povo de Deus? Será que eles perceberam que estaria sendo cortado deles aquela legitimidade que eles perderam, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles perderam a autoridade. Então vamos ver isso aqui. Olha, existe um perigo muito grande daqueles que se dizem portadores dos oráculos divinos e da verdadeira linhagem, que tem a origem ou quer a primazia, caírem na presunção de se acharem intocáveis, e que de maneira nenhuma serão rejeitados por Deus e começarem a proferir frutos maus, a apostasia, desviando-se da essência da religião, para com Deus, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Se prendendo muito em questões materiais e financeiras, como a arrecadação de dízimo e oferta de propriedade, etc. Então o perigo está nisso aí. Porque a gente sabe que a gente, para continuar tendo a legitimidade e a verdadeira linhagem, nós não podemos sair fora do quê? Do ensino. Da verdade. Da palavra, o ensino da verdade da palavra. Então quem mantém, certo, a
sequência recomendada da palavra de Deus, do verdadeiro ensino, esses se tornam então portadores da linhagem, da legitimidade e também do poder, da própria verdade, não é isso? Exato. Agora, quem fica querendo ter só uma linhagem humana, uma linhagem de continuidade, sem ter os quesitos da verdadeira linhagem, que é a humildade, a obediência, o amor, a justiça, a misericórdia. Então, muitos desses que não aceitaram Jesus Cristo, eles estavam mais presos à questão financeira, a ter poder sobre o povo, a questão de propriedades, esse tipo de coisa. Por isso que eles não queriam aceitar Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo ali, ele virou a mesa dos vendilhões e chamou eles de covis de ladrões, quem ficou incomodado com isso? Foi exatamente os sacerdotes, né? Quer dizer, os principais. Povo é que não gostaram da atitude de Jesus quando ele virou a mesa espalhando dinheiro lá daqueles vendilhões. Porque com certeza eles mexeram ali no bolso ali Jesus mexeu no bolso dos saduceus ali, dos fariseus, que era a casta dominante do clero, que era a casta dominante do templo, tá? Então, eles perderam a legitimidade, eles perderam a autenticidade como filhos de Deus, porque até mesmo das pedras Deus levanta o quê? Filhos a Abraão. Então, hoje, nós não precisamos ter uma linhagem humana ou uma linhagem da carne de Israel. Preciso eu me tornar um judeu de verdade na carne, irmão, para eu ter a salvação? Não, hoje pelo contrário, irmão. Mesmo aqueles que são israelitas naturais para obter a salvação, na carne, eu estou dizendo agora, judeu natural na carne, que queira obter a salvação, eles sim têm que vir e entrar para a igreja. Amém. Da mesma forma que outra alma de outra nação. Hoje, a circuncisão agora sempre ela é no coração, não é isso? Espiritual. E eles têm que passar pelo processo do batismo, que foi o que João Batista fez, a inauguração da transição sacerdotal, não é isso? Ele preparou o caminho. Ele preparou o caminho para que houvesse a transição sacerdotal levítica para o de Melquisedeque, que é a ordem hoje. Amém. Essa é a verdadeira ordem através de Jesus Cristo. E para salientar, é bom frisar, porque Jesus, ele cumpriu ainda o fim dessa aliança, não é isso? Exato. Então, ele fazia muitas práticas que ainda era lista a ser feita, sim, porque ela só deixou de ter validade. Isso é bom que a gente tenha esse marco, claro, foi na cruz, ali na morte, dentro da cruz do Calvário, que a partir do momento que o atestador morre, então tem validade o Novo Testamento. Vamos até procurar essa passagem, que um testamento só tem validade depois que o seu testador morre. Né? Então isso está em Hebreus, né? Hebreus capítulo 9, verso 15. Então vamos entender bem sobre isso, que o Novo Testamento, porque tem muita gente que fala que Mateus, Marcos, João e Lucas é Novo Testamento. Mas na verdade, sendo correto com a palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas, eles não são Novo Testamento ainda, só o final deles. Que depois após a morte. Após a morte de Jesus. Mateus, Marcos, os 4 evangelhos ainda é Antigo Testamento. Antigo Testamento. Porque por causa desse versículo aqui de Hebreus, Hebreus 9, verso 15, nós vamos ver que um testamento só passa a ter validade. Por isso que nós vamos entender Jesus aprovando o dízimo, Jesus dizendo que devia dar o dízimo do cominho, da erva. Sim, ainda estava em vigor. Estava em vigor. Jesus mandando ali sacrificar aqueles pombinhos pela purificação da lepra. Quando aconteceu a cura daqueles 10 leprosos, que um voltou para agradecer, o que foi a recomendação do mestre a ele? Vai e oferece. Procura o sacerdote, apresenta-te a ele e leva o seu sacrifício depois lá. Exato, de purificação. De sacrifício. Conforme determina. Conforme recomenda, determina a lei. A lei de Moisés. A lei de Moisés. Muito bem. Agora, então, o testamento passa só a ser válido após a morte do testador. Hebreus 9, verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento, falando que Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Verso 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador.
verso 17. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, de forma Não tem alguma. valor. Não tem Um valor. testamento só passa a ter valor com a morte Do testador. do testador. Então, Novo Testamento, biblicamente falando, é só após a morte de Jesus Cristo. Então, quando Jesus cita ali em Mateus 23, a respeito de se pagar o dízimo da erva, do cominho, do hortelã, ali é Antigo ou é Novo Testamento? Ali é Antigo Testamento porque ainda não Havia encerrado. Não havia encerrado. Não havia encerrado. Ele, certo, encerrou exatamente na morte do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que, usando disso, de prerrogativa disso, para defender algo de interesse da comunidade, né? Exato. Aplicam isso. De fato que, às vezes, né, para defender outra coisa que não é interessante, eles já não argumentam. Quer dizer, coa mosquito, engole camelo, né? Exatamente. Quer dizer, não esclarece ao povo, esses muitos sacerdotes não esclarecem ao povo que o Novo Testamento só começou com a morte de Jesus. A vigorar com a morte de Jesus. Então, o dízimo, ele fazia parte de qual testamento? Do Antigo ou do Novo Testamento? Do Antigo Testamento. O dízimo caiu na Nova Aliança. Tanto que em Hebreus diz que, mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. E ele era um certo feito também em formas de alimento. Né? Nós não vemos dízimos em dinheiro. Nós não vemos. Nós fazemos questão de estar frisando isso, Rádio Ouvinte, porque às vezes os teólogos, Rádio Ouvinte, podem estar pensando se aqueles irmãos lá são contra. Nós não somos contra, não. Nós estamos sendo claro que a Bíblia nos ensina. Nós estamos mostrando o verdadeiro dízimo. O dízimo, ele é bíblico, sim senhor, mas ele teve a sua validade, a sua vigência. Hoje a obra ela é sustentada por donativos, por ofertas voluntárias, conforme propõe o coração. Mesmo e a fé, na medida da fé e do amor de cada alma. Preste atenção, mesmo porque o dízimo, ele estava sob maldição. Maldito o enganador que não traz dízimo. E a Bíblia diz que Jesus veio nos resgatar da maldição da lei. Nós estamos sob um melhor pacto, onde hoje, através da graça, através do amor, nós contribuímos e não estamos mais debaixo da maldição da lei. E o dízimo bíblico, nós encontramos somente sendo entregue em grãos da terra e animais, agropastorismo, apesar, não obstante, de existir o dinheiro. O dinheiro é uma prática existente de muito antigo, e nós não encontramos em nenhum lugar no antigo pacto dízimo sendo entregue em dinheiro. Dízimo sempre foi em produto da terra. Mesmo lá em Deuteronômio 14, que aparece o dizimista pegando todas as dízimas dele, porque ele não consegue levar para Jerusalém, ele vende, ata todo o dinheiro num saco, na sua mão, e leva o dinheiro lá para Jerusalém, do dízimo. Chegando lá é para entregar na mão do sacerdote, pastor João? Não, ele tem que comprar tudo novamente. Compra tudo novamente em grãos da terra, em bois, ovelhas, e ele come o dízimo. E ele é participante. O próprio dizimista, ele também come o dízimo. Ele também partilha ele junto com o sacerdote. Então o dízimo bíblico, o dizimista, ele come do próprio dízimo? Come do próprio dízimo. E é comida. Agora, se nós fôssemos praticar o dízimo conforme ensina a palavra de Deus, então o dízimo, eu posso comer o meu próprio dízimo, irmão? Posso. Pode. Biblicamente pode. Então o dízimo é algo que se come. Então quando se falava, vai entrar um dízimo gordo aí, o que o sacerdote entendia? Que vai entrar dinheiro? Entrar comida. Ele visualizava já a Agora comida. Esse dízimo humano, esse dízimo desse sistema financeiro ganancioso que existe hoje. Quando alguém fala, vai entrar um dízimo gordo, o que o pastor já pensa? Ele já visualiza, se ele sabe mais ou menos a renda do irmão, ele já visualiza uma soma. Dinheiro na conta corrente da igreja, né? Esse dízimo é bíblico, irmão? Não, esse não. Ninguém prova. Se alguém nos mostrar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fora da Bíblia nós não aceitamos, porque a Bíblia que é a autoridade de inspiração. Algum verso de alguém entregando salário de dinheiro em forma de dízimo, nós vamos então dar por encerrado esse caso e vamos crer nesse dízimo. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz
e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.